Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. Hoje, juntamente com o meu xará, o professor Robson Araújo, professor intérprete de Libras, nós hoje viemos falar especialmente para você, estudante do sexto ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver textos reivindicatórios e propositivos. É esse o tema em que eu, Robson Tavares, e meu amigo aqui, xará Robson Araújo, nós vamos discorrer para você, estudante do sexto ano. Mas o que será um texto reivindicatório? O que é um texto propositivo? Nós vamos conhecê-lo, mas agora é a hora do nosso pensamento, da nossa reflexão. Vamos ver? Acompanhe comigo. Como há na tela, vejam só, somente a legítima liberdade de expressão, pluralidade de informação, respeito e cidadania em permanente vigilância contra as tentativas de cessear o Estado democrático de direito é que poderemos pensar em transformar regimes de força em regimes de direito. Prestem bem atenção, a democracia, o respeito à cidadania. Lembrar que nas aulas de língua portuguesa nós trazemos isso para vocês, a reflexão, a meditação, a argumentação. E hoje nós vamos conhecer os textos reivindicatórios, propositivos. O que são eles? Vamos ver? Então aqui, dando continuidade, trago para vocês, olha aí, uma representação, a deusa Têmis, a deusa do direito. Se eu falo em texto reivindicatório, propositivo, trouxe um pensamento que fala sobre democracia, respeito, cidadania, é porque a aula de hoje nós temos o quê? O argumento, a argumentação e os direitos e os deveres do cidadão. E é isso aí. Vamos lá, vamos caminhar. Aqui trago para vocês, olhem só, uma pequena reflexão sobre a língua. O estudo da língua não se limita ao conhecimento da gramática normativa, mas às práticas de ler, ouvir, falar e produzir textos. E é isso que nós queremos nas aulas de língua portuguesa para você, estudante do sexto ano, que está iniciando agora, certo? No ensino fundamental. Conhecer, ler, ouvir, falar, reproduzir textos e lembrar o quê? Os direitos, os deveres. Quando a gente fala em texto propositivo, texto legal, texto normativo, são aqueles textos que trabalham o quê? As normas, as leis da sociedade, o cidadão que vai reivindicar seus direitos. Então você, estudante do sexto ano, que está o quê? Galgando aí o seu estudo para a democracia, para a cidadania, aliás, conhecer os seus direitos e saber que nas aulas de língua portuguesa vocês vão ter suporte linguístico para reivindicar seus direitos, a lutar por eles. E lembrar, se há direitos, há deveres também. Então vamos caminhando. Aqui trago para vocês a seguinte questão. Os gêneros mais conhecidos como textos propositivos, reivindicatórios são carta aberta, carta de reclamação, manifestação, abaixo assinado. Também podem ser produzidos com a utilização de recursos gráficos, visuais, linguagem verbal, não verbal, como nós vemos nos textos publicitários. Olhando para mim, vocês podem falar, mas professor, o que é isso? Vejam só, a aula de hoje, certo? Atrelada, claro, à língua portuguesa, está tentando mostrar a vocês, estudantes do sexto ano, o que? Os textos que permeiam, que fazem parte da nossa vida como cidadã, certo? Então vejam só, reivindicatório, o próprio nome já diz, reivindicar um direito propositivo que pretende algo. Aí nós temos uma carta aberta. O que é uma carta aberta? Uma carta de reclamação, um manifesto e um abaixo-assinado. Vocês devem conhecer essa estrutura para que vocês fiquem munidos do conhecimento linguístico, certo? E nesse caso é um conhecimento, conhecer a estrutura
desses gêneros, certo? Lembrar que gênero é uma categoria aberta, sempre surgem novos, é uma categoria grande. E a de hoje, na aula de hoje, nós pretendemos justamente observar essa relação entre gênero textual, a cidadania, reivindicar não apenas o conhecimento gramatical, mas aquele conhecimento que o seu professor lhe ensinou sobre substantivo, adjetivo, verbo, entre outros, para que vocês saibam estruturar uma carta aberta, uma carta de reclamação. Que tal vocês, estudantes, com o seu professor em sala de aula, certo? Compor, certo? Uma carta de reclamação, certo? Escrever uma carta de reclamação sobre um certo produto que vocês compraram e não gostaram. Tentar organizar, estruturar e apresentar ao seu professor, fazer um trabalho em sala de aula. É importante conhecer e não apenas ficar na questão da gramática pela gramática, entendam? Então, organizar um abaixo-assinado, organizar uma carta de reclamação. Vamos lá, na tela trago para vocês textos reivindicatórios e propositivos. Mas o que é isso? Os textos propositivos, como seu próprio nome indica, são conhecidos por, olhem aí, apresentar uma situação, problema, de forma a propor melhorias para o problema abordado, seja ele uma questão social. Olha aí esse ponto, questão social. Lembram que eu comecei a aula de hoje, certo? Falando justamente o quê? Democracia, direito, cidadania. Então, os textos propositivos são aqueles que apresentam um problema, certo? Um problema e apontam também uma solução. São textos que vão mostrar o quê? Uma reclamação. Que tal vocês arquitetarem em sala de aula, certo? Um texto, uma carta, certo? Como eu falei, de reclamação, digamos, para uma autoridade sobre um determinado problema em sua comunidade. Treinar isto, certo? Treinar um gênero como esse é treinar a cidadania, a luta pelos direitos. E vamos caminhando. Olhem aqui a palavra cidadão. Aí você vê o seguinte, aliás, vocês podem observar que como nós estamos falando em cidadania, olha essa palavra cidadão. O que é isso? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade. Votar, ser votado, ter direitos políticos. Vejam só em destaque isso que eu coloquei. A relação entre cidadão, sociedade, reivindicar. Certo? E quais são eles? Nós temos embaixo o direito à educação, o direito ao trabalho, à saúde, a uma velhice tranquila. Então vejam só, na aula de hoje nós estamos buscando justamente isso, fazer com que você, estudante do 6º ano, que olhe, você que está começando, que está crescendo, começando no mundo da cidadania, entender que nós temos direitos e deveres. E o ensino da língua portuguesa, ele está aí para munir você, a mim, sobre estruturas de determinados gêneros. Então, hoje, justamente, estamos debatendo sobre reivindicar, certo? E apontar direitos e deveres do cidadão. E vamos caminhando. Aqui trago para vocês ainda alguns pontos sobre o que é ser cidadão. A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas. E nós temos exemplos aí universais, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, etc. Então, dessas revoluções, dessas lutas, nasceram documentos legais, normativos, aliás, inspiraram. No caso brasileiro, nós temos a nossa Carta Magna, a Constituição de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã. Que tal você, estudante, pesquisar um pouco mais sobre a Constituição brasileira, a sua estrutura, certo? Os artigos, certo? Conhecer qual o artigo da Constituição que trabalha a cidadania, o direito, os direitos que nós temos. Então, é importante saber disso. E aqui eu trago para vocês justamente a seguinte, olha aí, a Constituição da República Federativa do Brasil, esse é o nome oficial
do nosso país. A de 88, como eu falei, é a cidadã. É a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro e de validade a todas as outras espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Olha aí, justamente você conhecer a Carta Magna, Constituição Brasileira, e saber que dela emanam outras leis, que vêm dela. Então vejam só, reivindicar e apontar, certo? São direitos do cidadão. Conhecer uma estrutura do abaixo, como é que faz um abaixo assinado? Como é que se faz um texto de manifesto, uma carta manifesto, uma carta de reclamação, uma carta aberta? O próprio nome já diz, carta aberta. É uma carta coletiva em que os cidadãos de um determinado local estão reivindicando. Então, reivindicar, fazer parte. E aqui trago para vocês, mais uma vez, um trecho da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país o que? A inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Isso está no artigo 5º. E vejam só, o direito à propriedade e à vida. Então, se nós temos esses direitos, temos que utilizar os gêneros reivindicatórios, os gêneros propositivos, e é isso aí, fazer valer o nosso papel de cidadão. E aqui trago para vocês ainda do artigo 3º, nós temos aqui, constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre e justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, de quaisquer outras formas de discriminação. Então, vejam só, se nós temos uma Carta Magna que prega isso, nós temos o quê? Direitos. E também temos deveres, é importante lembrar disso. E aqui trago para vocês um exemplo, olha aí. Vamos lá, vamos ver aqui um exemplo de um texto. Vejam só, reivindicando melhorias. Meu bairro precisa de uma área de lazer para os jovens. Como devo solicitá-la? Isso é um morador que está perguntando. Aqui nós temos duas perguntas. A quem devo recorrer? Claro que aí no caso vamos recorrer a uma autoridade constituída. Que tipo de suporte posso utilizar para fazer valer minha reivindicação? Lembrar, suporte textual. Nós temos o texto e onde é que esse texto ele vai ser hospedado? Certo? Será um e-mail, certo? Que nós vamos mandar para uma autoridade constituída. Então vejam só, aqui nós temos a fala de um morador que está reivindicando o que é um lugar de lazer para os jovens. Então reflitam, a quem esse morador deve recorrer? Qual o suporte que ele deve utilizar? Ou seja, onde eu posso hospedar esse gênero? Que nesse caso aqui está reivindicando, certo? Aqui é um trecho, claro, de uma carta de reivindicação. Então é importante lembrar. E aqui trago para vocês um abaixo-assinado. Aliás, uma estrutura de um abaixo-assinado. Qual é? Primeiro, tem que ter vocativo, certo? Segundo, o corpo do texto. Terceiro, a área de assinaturas. Muitas vezes, na área de assinatura, é preciso o quê? O RG ou CPF do cidadão. E lembrar que em vocativo, olhando para mim agora, eu gostaria de deixar bem claro, se você faz um abaixo-assinado ou uma carta de reivindicação, uma carta aberta, certo? De um grupo para uma autoridade constituída, deve-se utilizar a polidez da linguagem. Não podemos esquecer disso. A polidez, não posso escrever com agressividade. E lembrar também dos pronomes de tratamento. Quando é que eu devo usar Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Senhor, Diretor,
certo? É o magnífico. Então, lembrar que existem o quê? Os pronomes de tratamento que vão nos ajudar, certo? A falar, a reivindicar para uma determinada autoridade, a quem devo, certo? Então, é importante lembrar. Olha aí, no caso que nós temos, vejam só, abaixo assinado para a construção de uma determinada praça pública. Veja só que em destaque em vermelho, nós temos alguns pontos importantes. Vejam só aqui nesse caso o pronome de tratamento que foi utilizado. Excelentíssimo senhor prefeito. E aqui nós temos os cidadãos, certo? O que é que eles estão reivindicando? O mirante do vale, uma praça pública. E embaixo nós temos, na certeza de sermos, termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinado por todos os cidadãos que concordam com tal petição. E embaixo vai se colocar o quê? Olha a estrutura, o local e a data. Vejam só que aqui nós temos o pronome, certo? Nós temos o grupo que está solicitando, a questão que está sendo pedida, certo? E nós temos a despedida, claro, e temos que ter a cortesia, certo? A polidez e lembrar, não esqueçam da questão da coesão e coerência. Mas o que é coesão? Coesão é a arquitetura gramatical. O que é coerência? É o jogo das ideias. E lembrar que falar com polidez, vejam só que nós, no caso aqui, estamos tratando, certo? Com uma autoridade. Então temos que ter o quê? O cuidado com a linguagem. Então aqui, que tal vocês tentarem fazer uma enquete, um abaixo assinado, certo? Em sala de aula, propor a organização ou de uma carta de reivindicação, uma carta aberta, como eu falei, um abaixo assinado, certo? Tentar conhecer essa estrutura em sala de aula e apresentar ao seu professor. Isso aí são pontos importantíssimos para que nós cada vez mais exercitemos o que é a nossa cidadania. Olha aqui como no mundo virtual, a atualidade, nós temos a questão muito das campanhas, certo? O mundo virtual que chegou para ficar. Temos aqui, olha, você não está sozinha. Não veja que essa campanha publicitária está falando justamente sobre o quê? A questão da violência contra a mulher. Então é importante, finalizando a nossa aula de hoje, que vocês conheçam esses gêneros. Lembrar que a nossa aula foi apenas uma pequena ponta para que você, estudante do 6º ano, que está iniciando agora no ensino fundamental, conheça. Vamos ver aqui. Cidadania, a Constituição Brasileira, direitos e deveres do cidadão, os gêneros que reivindicam, que propõem uma mudança, fazer valer a nossa voz, o nosso grito, o nosso direito como cidadãos da República Federativa do Brasil. Já termino aqui a aula de hoje agradecendo ao nosso professor intérprete de Libras, certo? Robson Araújo, meu xará, a Manuel aqui do som. Então lembrar aqui, fazendo uma pequena síntese do que nós temos aqui na aula de hoje, deixo para vocês, olhem só na tela. Nós temos o argumento, convencer e comprovar, certo? Se nós estamos reivindicando, estamos propondo mudanças, temos que ter um argumento. E para finalizar, veja só, o que é ter um argumento? Lembrar que é fugir do achismo. Eu acho, eu penso, é usar a lógica na argumentação. Então vejam só, vocês que estão iniciando agora no fundamental, deixo para vocês essa questão. Um bom texto tem que ter uma argumentação, lembrar a base, fugir desse achismo. Como é que se faz uma boa argumentação? Lendo, pesquisem, vão às fontes. Uma boa argumentação tem o quê? A questão do convencimento e comprovar, certo? Então é isso aqui que nós temos que ter. Olha aqui para fecharmos. Olhem só a importância. Não deixe o vírus contaminar sua inteligência. Lembrar que eu estou deixando para vocês tanto a questão do verbo, não deixe, olha aí, o verbo, não deixe o vírus, não só o da Covid, como também o vírus da falta de informação. Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Um forte abraço a todos vocês.